aqui. Que situação. Vamos falar agora desse assunto sério, que é a história do Andrés Garcia, esse galã mexicano da novela Privilégio de Amar. As revistas mexicanas agora o entrevistaram, ele deu entrevista, né, apesar de estar já um pouco debilitado, ele deu entrevistas para alguns programas da TV mexicana, o Primeiro Impacto, inclusive, que é um programa muito famoso lá das manhãs no México, foi o primeiro a entrevistá-lo, e o que ele conta é muito triste, embora ele tenha, né, contribuído de uma certa forma para o que aconteceu com ele, porque o ano passado, final do ano retrasado, ele já apresentava sérios problemas de coluna. E fez cirurgia, ele passou por 2 ou 3 cirurgias na coluna, teve que ficar afastado do trabalho um tempão, e aí as dívidas se acumulam. Ele vai ter agora que tentar leiloar, vender a casa, a mansão em que ele vive, porque atrasaram todos os impostos. Quando ele melhorou esse ano, quando ele sentiu que ele estava bem, ele pegou um carro de corrida para dirigir, entendeu? Que é desse tamaninho, né, que o banco é apertadinho. Vocês sabem o que é aquele cockpit? Sim, é isso? cockpit, Então, e aquilo não te deixa de uma maneira confortável. Ele não é feito para isso, ele é feito para você correr e dane-se. Claro que tem toda uma coisa... Para piloto saudável. Para piloto saudável, não é para quem já operou a coluna 3 vezes. Ele pegou o carro de corrida, saiu numa pista lá para isso. Olha aí ele mostrando a radiografia. Ele pegou esse carrinho, mas isso não é um carro de corrida, isso é um bug. Isso é um bug. Isso é como é que passear no fala que é carro jardim. de corrida? Será que ele foi apostar na corrida com esse bug? O negócio gente, virou. Nada a ver. Aí, essas imagens são do programa Primeiro Impacto, lá no México, e ele levou um tranco nessa história. Ele levou um tranco nesse carrinho. E o que acontece? Aí ele voltou para casa, ele não tinha nada. Aí começou uma dor aqui, uma dor ali, outra dor lá, dali a pouco não passava mais. E até hoje ele está sendo medicado com um parente próximo, vamos dizer assim, da morfina. É a única coisa que tira um pouco as dores dele. Essas imagens que vocês estão vendo, ele tinha que se locomover com um andador, mas agora nem isso ele está mais conseguindo. Da cintura para baixo, ele não está mexendo mais nada. E é isso que ele está levantando agora. Olha como ele fica. Essa é uma imagem recente, né? Ou deitado no sofá, ou então na cama. Ele não tem saído disso. Ele vai de uma coisa para outra, de outra para uma. Porque ele está alegando, e vocês viram que ele mostrou, olha, tadinho, é dor, é dor, é dor, é dor, é dor, que daqui para frente só morfina vai conseguir tirar se realmente os médicos não acharem uma maneira de brecar toda essa história. O que ele está achando? Ele está achando que alguma coisa, nenhuma das 3 cirurgias que ele fez, ou provavelmente na última, deu errado, porque ele levou um tranco, e de levar esse tranco no carrinho, que não era de corrida, que era um bug, né? Aí ele ficou desta maneira, e ele fica desesperado, estressadíssimo, porque ele não aguenta a dor. Ele foi hospitalizado, aí veio a história da doação de sangue, que essa não foi esclarecida. Essa foi a última entrevista que ele deu, tipo há 15 dias passados. Outra cirurgia ele não pode fazer? Então, acho que não, pelo menos por enquanto não. É isso que ele quer saber, porque ele acha que alguma coisa lá atrás deu errado. Não é possível você levar um tranco e ficar da cintura para baixo paralisado. Ele está semi-paralítico, na verdade, né? Bom, deixa a gente voltar aqui, a gente está falando do Andrés Garcia. Dá para colocar essas imagens de novo no ar? Ele mostra, olha, ele recebeu uma reportagem mesmo do programa Primeiro Impacto, deu essa entrevista exclusiva, onde ele conta tudo que ele está passando. E ele está falando, e ele está com dor, e é isso, 24 horas por dia, é o que ele está falando. Ele não aguenta mais, ele não pode trabalhar, né? Está com dívidas para pagar, em função das 3 cirurgias que ele fez na coluna, isso demandou uma recuperação longa. Ele também não pôde aceitar convite para fazer novela, agora tem esse problema outra vez, e dessa vez muito grave, porque ele não consegue mais andar, nem com aquele andador. Agora, da cintura para baixo, ele não se movimenta mais. E aí ele tem
tem que ver se ele vai vender a mansão, se vai para leilão, porque os impostos estão todos atrasados. Caríssimo o tratamento médico, cirurgias, né? A gente sabe como é essa história, infelizmente. Olha aí, como a gente é uma porcaria, né? Na verdade, a gente não é nada mesmo, A gente gente. é uma fábrica de fazer cocô. Olha, no Essa é a momento grande você tá verdade. ótimo, lindo, poderoso, ídolo, super popular, no outro dia vem a vida, te dá uma rasteira dessa, você fica mal, zabeça. A gente tem que entender, né, que a vida é muito frágil mesmo, então... Por isso que a gente tem que curta aproveitar. muito, aproveite, a gente tem se que cuide aproveitar bastante. enquanto a gente tá bem. Bem, Sabe? exatamente. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Você vê, eu tava bem de um dia pro outro, minha cara entortou no começo do ano. Foi Quando mesmo, foi que susto ver, aquilo. Tava no meningite, hospital. Tava no hospital, assim, coisa de uma semana, 3, 4 dias. É. Tudo enrolou, foi uma coisa absurda. Ai, aí? tadinho. A E no vida caso dele é sabe? um drama A mesmo, vida né? É verdade. Porque tem... Ele Acho que ele já nunca pensou no imaginou viver suicídio. Ele Ele pensou. pensou no suicídio. Em outra entrevista que ele deu para a Univision, ele nossa. fala sobre família, sobre essa questão do suicídio. Tem todas as Nossa, informações já aqui. você deve conta ter pra meu gente, ponto. mas isso é dor, que é uma coisa extremamente estressante mesmo, viu? Deixa eu voltar aqui, vamos concluir rapidinho essa História do história. Andrés, né? Ele deu uma outra entrevista depois dessa e pra falou Univision, que pensou até acabar pensou com em a tirar o vida. suicídio. Ele pensou em o suicídio para tirar a vida, porque ele falou que a dor que ele sente é muito forte. E alguns especialistas e alguns jornalistas também já afirmam que ele tem 90% do corpo paralisado. E os filhos... 90 a 95, 90 a na 95. verdade, né? Olha E os só, filhos gente. não são presentes na vida dele. Inclusive, um dos filhos falou assim, eu acho que já deveria ter morrido Ele tem 90. para que eu possa seguir o meu caminho. Nossa, jura? É. Bom, vai saber também qual foi o que foi que relacionamento com aconteceu, os né? Não, ele filhos, já que tem tipo 90. de pai ele Não, foi, 90% mas do isso corpo. é triste. É, 90 a Não de idade, 95% 95% do corpo Sim, paralisado. Paralisado, então é muito mais do que a cintura. Não, porque agora está complicando, por isso que ele foi parar no hospital. Entendeu? Deve ser alguma coisa muito séria mesmo. Neurológica. Neurológica Séria. séria. Esse trampo Ele que ele relembrou deu, de porque que aquilo é um deve ser bug, alguma né? síndrome, E ele alguma disse que ele coisa. resolveu andar em alta velocidade. Aí que entrou a história do carro de corrida, porque ele mesmo confessou que ele botou alta velocidade nessa pista aí do condomínio, quando ele levou o tranco. E a partir daí não sentiu nada na hora e depois começou. E que pena, né? Ele Diz está que essa nessa situação situação. é mais forte do que as dores de um câncer ou da radiologia. É mesmo, é bom para ele se queixar e pensar nisso e estar se tratando com medicamento muito parecido com a morfina. A gente lamenta muito, espera poder dar boas notícias dele ainda, que os médicos descubram, né, o que ele quer, façam um Claro, diagnóstico, coitado. aliás, o que ele tem, façam um diagnóstico aí exato.